Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes e os que estão através da linha telefônica e através da internet e através da televisão, que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos fale diretamente à nossa alma nesta ocasião e nos ensine o que nós necessitamos conhecer para ser transformados e levados à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 22, versículo 16 ao 17. Diz assim: Depois destas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16 ao 17 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Quem ouve, diga: Vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que Deus abençoe nossas almas com Sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para essa ocasião é o que Deus prometeu para o último dia. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da Escritura encontramos tudo o que Deus falou no Antigo Testamento com relação ao último dia, e também encontramos no Novo Testamento tudo o que Jesus Cristo e os apóstolos e os 7 anjos mensageiros falaram sobre as coisas que acontecerão no último dia. E tudo o que acontecerá no último dia está refletido no Antigo Testamento, tanto em eventos ocorridos na vida de pessoas e também na vida do povo hebreu. Encontramos na vida de diferentes homens de Deus, do meio do povo hebreu, desde o Gênesis até Malaquias, e desde São Mateus até o Apocalipse, como se refletiu em homens de Deus as coisas que Deus fará no último dia. E também encontramos como se refletiram também essas coisas no povo hebreu em dispensações passadas, e também encontramos que nas festas que Deus deu ao povo hebreu está refletido o que estará acontecendo no último dia, assim como o que aconteceu na vinda de Jesus à Terra já tinha sido refletido na festa da Páscoa, e também encontramos que
em outras festas do povo hebreu, como na festa onde se oferecia o feixe movido a Deus, tudo isso falava de Cristo e sua ressurreição e apresentação a Deus. Como o molho sendo movido, um feixe dos primeiros frutos, e ele é esse feixe movido, é o primeiro que chegou ao amadurecimento. E, sendo que é o primeiro que chegou ao amadurecimento, foi arrebatado ao céu e apresentado diante da presença de Deus como o primeiro. E depois, o resto dos filhos de Deus também chegarão ao amadurecimento. E haverá uma colheita de filhos e filhas de Deus no último dia, com corpos eternos e glorificados, como o corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Se as primícias, o qual foi Cristo, foi perfeito, chegou ao amadurecimento, é um homem perfeito e foi colhido, dá esse testemunho que o resto da colheita chegará ao amadurecimento e será realizada a colheita de filhos e filhas de Deus com vida eterna, com corpos teofânicos eternos e corpos físicos eternos também. A colheita é para este tempo final. E essa colheita se refletiu também no dia de Pentecoste. Agora, o dia de Pentecoste, sendo também o reflexo do que será o ano de Pentecoste, o ano do jubileu, vejam vocês, contém ali filhos e filhas de Deus recebendo o corpo teofânico ao receber o Espírito Santo. E essas pessoas eram nada menos que crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo como Salvador e lavaram seus pecados no sangue do Senhor Jesus Cristo e receberam seu Espírito Santo. E assim receberam um corpo teofânico da sexta dimensão e assim obtiveram um novo nascimento. Para este tempo final, todos os filhos e filhas de Deus das eras passadas e os que estão vivos em nosso tempo e permaneçam vivos até que ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo, receberemos uma transformação dos nossos corpos e assim estaremos obtendo uma ressurreição em um novo corpo, mesmo que não vejamos morte. Isso é uma ressurreição em um corpo novo, ou seja, nascendo em um novo corpo, aparecendo em um novo corpo, o qual Cristo criará para nós quando nos transformar. E para os mortos em Cristo, será uma ressurreição aparecendo de novo na terra em um corpo eterno. Agora nós já experimentamos uma ressurreição. É uma ressurreição espiritual ao crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim obtivemos essa ressurreição espiritual e obtivemos um novo corpo espiritual, um corpo teofânico da sexta dimensão.
Esse é esse Espírito de Deus enviado a nós para, assim, ser restaurados nós à vida eterna. Ao receber essa ressurreição, vejam vocês, se alguém está em Cristo, diz São Paulo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que todas são feitas novas. E nos fala também de que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e fomos ressuscitados com Cristo. E agora, vejam como aconteceu tudo isso em nossa vida espiritual. Uma ressurreição já ocorreu em nós. É uma ressurreição espiritual na qual obtivemos um corpo teofânico, um novo corpo, o qual é da sexta dimensão. Um corpo igual ao corpo de Jesus da sexta dimensão. Um corpo teofânico igual ao corpo teofânico no qual ele apareceu aos profetas do Antigo Testamento. Cristo disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. Ele tinha dito: Abraão desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. E disseram: ainda não tem de 50 anos e dizes que viste Abraão? Cristo disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. E agora, vejam vocês, o porquê Cristo podia dizer essas coisas. Pois ele estava em seu corpo teofânico da sexta dimensão, que é esse espírito teofânico, qual é parecido com o nosso corpo físico, mas de outra dimensão. E esse é o mesmo tipo de corpo teofânico da sexta dimensão que ele dá a todos os crentes nele que lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem seu Espírito Santo. Essas pessoas têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E estavam em Deus desde antes da fundação do mundo. São os atributos de Deus como filhos e filhas de Deus. Assim como o corpo físico das pessoas estava em seus pais, em seu pai. Quando Abraão dizimou a Melquisedeque, São Paulo diz que também Levi dizimou a Melquisedeque, o qual estava nos lombos de Abraão. E vejam vocês, Levi, vejam, Abraão teve, nesse tempo não tinha ainda o seu filho Isaque, e Levi já estava dizimando quando Abraão dizimou a Melquisedeque. Agora vamos ver quem era Levi. O filho de Abraão segundo a carne foi Isaque, e o filho de Isaque foi, segundo a carne, Jacó, o qual recebeu a bênção da primogenitura, e Levi foi filho de Jacó. Ou seja que Isaque é filho de Abraão, e Jacó é neto de Abraão, e Levi é bisneto de Abraão. O bisneto estava dizimando a Melquisedeque, ainda sem ainda ter nascido nem Isaque, nem Jacó, nem Levi. Estavam nos lombos de Abraão. Por isso é que também nos fala a Escritura que ainda a quarta geração e os filhos de uma quarta geração e ainda da quinta geração ou recebem juízo divino por causa de seus pais ou recebem bênção de Deus. Assim era no Antigo Testamento conforme a palavra de Deus. Por isso é que quando Deus fala ao profeta e patriarca Abraão sobre sua descendência que será escrava
numa terra estranha e será escrava ali por 400 anos. Vejam, ainda não tinha nascido Isaac, e Deus já está falando dos problemas que vai ter a descendência de Abraão. Qualquer pessoa ignorante podia dizer, se minha família, se minha descendência vai ter tantos problemas, Senhor, não me dê filhos. Mas Abraão dizia, Senhor, que me darás? Não tenho filhos, e tenho como mordomo meu mordomo, este Damasceno Eliezer, um escravo nascido em minha casa. Este vai me herdar se eu não chegar a ter filhos. É o pensar de Abraão, pois disse a Deus, e vai ser meu herdeiro, este escravo nascido em minha casa. Mas um escravo não pode ser herdeiro, tem que ser um filho. São os filhos os herdeiros. E agora, Deus disse a Abraão que vai ter um filho e dá também o nome do filho que vai ter, Isaac. E agora, Isaac significa riso. Abraão riu quando Deus falou de ter um filho. E também Sara, em uma ocasião mais adiante, riu em seu coração quando Deus, Elohim, falou de que teria um filho. Já para esse tempo, Sara tinha 89 anos e Abraão 99 anos. E 9 meses, que tem que ser normalmente a gravidez, já quando esse filho aparecesse, Abraão já teria 100 anos e Sara teria 90 anos. Mas há alguma coisa impossível para Deus? Não há. Isaac representa a vinda do Messias. E vejam vocês como a vinda do Messias tem duas partes muito importantes. A primeira já se cumpriu 2000 anos atrás, no meio do povo hebreu. Veio como Redentor, veio como Cordeiro de Deus e tirou o pecado do mundo, e se cumpriu nele a festa da Páscoa, e por isso São Paulo diz que Cristo é nossa Páscoa, para assim o povo sair livre, ser libertado o povo da escravidão, do pecado, na qual o diabo teve a raça humana desde sua queda. E agora, por meio de Cristo, o Cordeiro Pascual, encontramos que a vida dos primogênitos de Deus é preservada e a morte não pode destruir os primogênitos de Deus, filhos e filhas de Deus, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro Pascual de Jesus Cristo está aplicado em nossas almas e seu Espírito está em nós. A vida do sangue, que é o Espírito Santo, veio a nós. E agora, a morte, mesmo que está ferindo e matando milhões de seres humanos espiritualmente, não pode matar os primogênitos de Deus escritos no céu, os quais são os membros da Igreja de Jesus Cristo redimidos pelo sangue de Cristo, porque tem o Cordeiro Pascual e tem o sangue do Cordeiro Pascual aplicado e tem a vida do Cordeiro, a vida desse sangue, que é o Espírito Santo. E agora vejam como esteve se materializando no meio da raça humana a festa da Páscoa, a qual o povo hebreu esteve guardando em comemoração do que aconteceu lá no Egito e também tendo a festa da Páscoa como uma festa também profética que fala da vinda
do Messias e a liberação do povo hebreu para serem estabelecidos como a nação cabeça de todas as nações. Para ser estabelecido no meio do povo hebreu o reino de Deus, o reino do Messias, e estar ali seu trono e seu governo ser realizado desde a terra de Israel sobre o planeta Terra completo. E esse reino também é chamado reino dos judeus. Mas o melhor é o reino do Messias, no meio do povo hebreu, onde o povo hebreu receberá as maiores bênçãos de Deus. E, por fim, o povo hebreu terá um verdadeiro rei que governará com justiça e que estabelecerá a paz no meio do povo hebreu e no planeta Terra completo. Agora, para esse glorioso reino, é Deus quem decidirá quem entrarão, quem passarão a esse glorioso reino e quem não passará. Haverá um tempo de purificação aqui na terra, que é chamada a Grande Tribulação, onde milhões de seres humanos morrerão e muitas nações deixarão de existir. Em São Mateus, capítulo 25, o próprio Cristo nos fala do juízo das nações e nos diz, capítulo 25, versículo 31 em diante diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui temos o juízo para todas as nações. Umas entrarão ao glorioso reino milenial, mas outras não entrarão ao reino milenial. E as que não entrarão, entrarão então essas nações ao juízo divino e ao castigo, mas os justos irão à vida eterna. Vejam vocês no versículo 40 deste mesmo capítulo, 25 diz: ao que lhes responderá o rei, isto é, aos que estão representados nos bodes, em verdade vos digo que quando fizestes... Vamos ver? Isso é o que diz às ovelhas. Ao que lhes responderá o rei, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Isso é onde diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, doente me visitaste, na prisão e me visitastes, e assim por diante. Mas depois dirá aos da esquerda, diz, então dirá também ao da esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí podemos ver que esse juízo para as nações, vejam vocês, é da mesma forma em que se realiza o juízo para os indivíduos. Agora, Cristo é quem realizará o juízo, porque o Pai a ninguém julga, mas todo juízo deu ao Filho. Isso está em São João, capítulo 5, e versículo 22. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E também, no mesmo capítulo 5, versículo 26 ao 27 diz: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Aí podemos ver que porquanto é o Filho do homem, porquanto é profeta, Filho do homem é título de profeta. Por isso Jesus dizia, falando de si mesmo, dizia o Filho do homem. Se identificou como Filho do homem. E agora podemos ver como, para o último dia, entre as coisas que estarão acontecendo, uma é o juízo das nações e também o juízo para indivíduos, não o juízo final, mas a ira de Deus caindo sobre nações e, consequentemente, sobre pessoas também. Agora haverá nações e, consequentemente, pessoas que entrarão ao glorioso reino milenial. Mas também haverá nações e pessoas que não entrarão ao reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, Cristo é quem estará revelando essas coisas que estarão acontecendo neste tempo final. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, nos diz, com essa voz de trombeta, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Ou seja, as coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. Há coisas que têm que acontecer agora na era da pedra angular. E aí estará essa voz de trombeta que é a voz de Cristo, falando à sua igreja, falando a cada pessoa pertencente à sua igreja. E o que estará falando? Todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, o apóstolo São João nos diz que ele estava em espírito no dia do Senhor. E vamos ver o que ele ouviu e viu no dia do Senhor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O que João escutou no dia do Senhor? Uma grande voz como de trombeta.
Essa é a voz que para o último dia todos os filhos e filhas de Deus estarão escutando. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o primeiro e o último. Ele é o Eterno que se manifestou em carne humana 2000 anos atrás e que para o último dia estará manifestado novamente no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E aqui ele fala com essa grande voz de trombeta. E agora podemos ver que através da Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nos fala de uma grande voz de trombeta ou trombeta final. Em Isaías, também, Deus nos fala de uma grande trombeta. E diz, capítulo 27, versículo... E ainda um pouquinho antes... Capítulo 27, versículo 12 ao 13 diz: naquele dia, o Senhor debulhará o seu trigo desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito, e vós, filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. Aí temos a trombeta. Os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Aí temos essa grande voz de trombeta e também em Joel nos fala dessa grande voz de trombeta e em outros lugares que se tocará em Sião. Tocai a trombeta em Sião. Agora, isso não é somente do Antigo Testamento, mas que também no Novo Testamento o mesmo Jesus Cristo falou desse toque de trombeta em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os escolhidos de Deus do último dia, conforme a profecia de Jesus Cristo, serão chamados e juntados com a grande voz de trombeta que tocam, ou seja, que soam os anjos do Filho do Homem enviados. E agora temos os anjos do Filho do Homem sendo enviados com grande voz de trombeta para quê? Para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus. Essa é a mesma trombeta de Deus de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 em diante,
Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que, aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui temos esta trombeta de Deus, a qual Cristo, anjo do pacto, soa, toca nesta terra. Agora, tínhamos visto em São Mateus, capítulo 24, versículo 31, que Jesus disse que essa grande voz de trombeta a tocariam os anjos do Filho do Homem, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos. E aqui, São Paulo diz que essa trombeta de Deus, ou grande voz de trombeta de Deus, é tocada por Cristo, pelo mesmo Senhor. E, se observarmos, então veríamos a três soando a grande voz de trombeta no último dia. Os anjos do Filho do Homem, que são as duas oliveiras, os quais são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, e também Cristo. Agora vemos três, que são os que tocam essa grande voz de trombeta ou trombeta final. E isso é antes da ressurreição dos mortos e da transformação de nós, os que vivemos. Em 1 aos Coríntios também São Paulo nos fala dessa trombeta e nos diz em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante, diz: E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, ou seja, que seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, com um corpo teofânico eterno. Esse corpo ou espírito teofânico que recebemos ao crer em Cristo como nosso Salvador e receber seu Espírito Santo e nascer de novo. Obtivemos, assim, a imagem de Jesus Cristo, que é o corpo teofânico. E para o último dia, receberemos a semelhança de Jesus Cristo, que é o corpo eterno e glorificado que Ele nos dará a todos nós. Agora, para receber esse corpo, os mortos em Cristo têm que ressuscitar. E nós temos que ser transformados. E para poder obter essa transformação, nós e os mortos receberem a ressurreição, tem que soar a trombeta final, que é essa grande voz de trombeta que vimos, que é a voz de Cristo e também é a voz dos anjos do Filho do Homem. Essa grande voz de trombeta tem que ser escutada primeiro, tem que soar primeiro, e os escolhidos de Deus
estarão escutando essa grande voz de trombeta que é a voz de Cristo, nos falando e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Vimos que essa grande voz de trombeta é a voz do Alfa e Ômega, é a voz de Jesus Cristo, nosso Salvador, nos falando neste último dia todas essas coisas que em breve devem acontecer. E agora, continuamos lendo, continua dizendo: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Recordem que é um mistério do reino de Deus. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, que nem todos vamos morrer. Já morreram em seu corpo físico os santos das diferentes eras e restam alguns de ou que se encontram ainda na sétima era. Mesmo que a era sétima chegou ao seu final. E restam os santos do último dia da era da pedra angular. Agora continua dizendo: agora, dos que não verão morte serão dos que estarão na era da pedra angular. Mas se alguém fisicamente morrer, não tem nenhum problema. Vai ao paraíso viver no corpo teofânico e depois regressará no corpo eterno para estar conosco novamente e será uma testemunha da ressurreição. Continua dizendo: mas todos seremos transformados. Ou seja, que todos teremos um corpo transformado, um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo imortal igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso é um corpo glorificado. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E daí em diante, já os filhos e filhas de Deus não morrerão fisicamente, porque terão um corpo eterno e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, vimos que essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, que soa no último dia, nos revela todas as coisas que devem acontecer neste tempo final e nos prepara para ser transformados e ser levados à ceia das bodas do Cordeiro. Essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, que é a voz de Cristo nos falando no último dia e nos revelando todas essas coisas, chame junta todos os seus escolhidos no último dia na era da pedra angular. E vamos ver por meio de quem será que essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, estará falando à sua igreja e a cada membro da sua igreja neste último dia. Recordem que essa grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que depois dessas devem
acontecer. E onde quer que estiver essa grande voz de trombeta, tem que estar revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. É a voz de Cristo. A voz de Cristo esteve falando ao seu povo, à sua igreja, de era em era, por meio do mensageiro de cada era. E agora, para o último dia, onde teremos a trombeta final, ou grande voz de trombeta, por meio de quem estará nos falando neste tempo final? Vamos ver. Por meio de quem? Porque em quem estiver essa trombeta final, estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, no último dia. Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Quem? Deus. O Senhor. Para quê? Para revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Este é o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, do qual o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, disse que é um profeta. Esse é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular que vem com a mensagem do Evangelho do Reino, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E este profeta mensageiro, no último dia, aparecendo em cena no meio da igreja de Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu, e pregando o Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, estará assim, soando, Cristo por meio do seu anjo mensageiro, a grande voz de trombeta, ou trombeta final. E estará por meio do seu anjo mensageiro nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. João apóstolo quis adorá-lo, mas o anjo disse que não fizesse, porque este anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mas que é o instrumento do Senhor Jesus Cristo para o último dia, para, por meio do seu anjo mensageiro, revelar à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso também diz Apocalipse 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. De que coisas? Dessas coisas que em breve devem acontecer. Agora vimos onde está essa grande voz de trombeta que é a voz de Cristo neste tempo final. E vimos onde é que no último dia estará Cristo em Espírito Santo manifestado, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino através do seu anjo mensageiro. E agora que coisas tem ou revela essa grande voz de trombeta à igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino? Nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo em uma porção tomada da mensagem Festa das Trombetas, na página 128 diz, versículo 1143, debaixo da sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. É o mesmo. Debaixo da sétima trombeta para Israel é o mesmo
que o sétimo selo para a igreja é o mesmo. E vamos ver então o que é a sétima trombeta e o que é o sétimo selo. Também, na página 129, versículo 1150 diz: agora, tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Agora, vejam quem estão sob o mistério da sétima trombeta: Moisés e Elias, as duas oliveiras. E vejam vocês, tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido por quem? Pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, mais abaixo, vamos ver, nessa mesma página 129, versículo 1152, a qual pertence essa passagem à mensagem Festa das Trombetas, diz: ele disse, essa mensagem eu tenho aqui, diz, na página 46 e 47, diz, notem, agora em conclusão, o mistério como o sétimo anjo, estas duas testemunhas estariam debaixo dessa sétima trombeta. Justo. E agora recordem, e lhes disse que eu devolveria essa grande trombeta. E se o sétimo anjo mensageiro tem que devolver essa grande trombeta, a quem vai entregar? A quem vai dar? Vai dar a Moisés e Elias. O quarto Elias a entrega ao quinto Elias. O quarto ministério de Elias a passa ao quinto ministério de Elias. Mas recordem que esses ministérios estão sempre manifestados em carne humana quando se cumpre o tempo para esses ministérios. Portanto, haverá um homem no qual estará o ministério de Elias pela quinta ocasião, e esse será quem terá essa grande trombeta, ou grande voz de trombeta, para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus, primeiramente dentre os gentios e depois do meio do povo hebreu. E agora vamos ver o que é o ministério de Elias em sua quinta manifestação, página 399 do livro dos selos. A pergunta número 11 que lhe fazem diz assim: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Porque lá quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu.
é que Eliseu operou igual Elias. Quem será o quinto Elias que levará a mensagem ao povo hebreu? Assim como os hebreus trouxeram a mensagem, o evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos hebreus. Portanto, o ministério do quinto Elias, primeiramente, estará no meio da igreja gentia. Ou seja, o homem ungido com esse espírito ministerial de Elias, pela quinta ocasião, primeiramente estará no meio da igreja gentia, e esse terá essa grande voz de trombeta, porque essa trombeta, a voz de Cristo que vem de mensageiro em mensageiro, depois do sétimo anjo mensageiro, passa ao mensageiro da era da pedra angular que vem com o ministério de Elias pela quinta ocasião. Agora, quem foi quem operou o ministério de Elias em Elias Tisbita, em Eliseu, em João Batista e no reverendo William Branham? No reverendo William Branham o manifestou pela quarta ocasião. E quem é quem o manifestará pela quinta ocasião? Em um homem ungido com esse Espírito neste tempo final, no meio da igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. Vamos ver quem foi. Quem operou esse ministério, e esse é quem tem que estar neste tempo final no meio da sua igreja para operar o ministério de Elias pela quinta ocasião. Página 449 do livro dos selos em espanhol diz: o único espírito que esteve sobre a terra, que eu saiba, teria que ser Elias, como foi em seu tempo. E assim foi predito que seria, porque o seu espírito foi nada menos que o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, quem esteve no profeta Elias, quem esteve no profeta Eliseu e quem esteve no profeta João Batista e quem esteve no profeta William Branham, operando o ministério de Elias nessas diferentes ocasiões. E esse mesmo Espírito Santo é o mesmo Espírito de Cristo, é quem tem que estar nesse último dia, no meio da sua igreja, manifestado no seu anjo mensageiro, operando o ministério de Elias pela quinta ocasião. Em um homem deste tempo. Agora, vimos o que foi prometido para este dia, este último dia. Foi prometido o ministério de Elias pela quinta ocasião. E o ministério de Moisés também foi prometido por segunda ocasião. E o mesmo Espírito Santo que esteve no profeta Elias é o mesmo Espírito Santo que esteve no profeta Moisés. E é o mesmo Espírito Santo, o Espírito de Cristo é quem, neste último dia, estará em seu anjo mensageiro, operando o ministério de Moisés por segunda ocasião. E esses são os ministérios dos anjos do Filho do Homem, os ministérios das duas oliveiras, os ministérios que vêm com a grande voz de trombeta, soando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E com essa mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando os escolhidos ao revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. E agora, esse mesmo Espírito de Cristo, neste último dia, estará manifestado em seu anjo mensageiro, e porquanto também a Escritura diz que o mesmo Senhor é quem desce do céu com aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, essa trombeta de Deus, que é a voz de Jesus Cristo, estará manifestada pelo Espírito Santo através do seu anjo mensageiro neste tempo final. E o que estará revelando? Qual é o maior mistério que estará revelando? Essa grande voz de trombeta, a voz de Cristo neste tempo final? Vamos ver.
Vamos ver esse grande mistério. Vamos ler aqui na página 129, onde nos diz que ele disse, vamos ver, ele disse que a grande trombeta tocará. A grande trombeta. Não trombetas agora. Festa das trombetas. Há dois deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas. Mas que debaixo da grande trombeta, a vinda do Senhor para anunciar José voltando. Em José, o filho de Jacó, se refletiu a segunda vinda de Cristo, como também se refletiu a primeira vinda de Cristo. E agora essa grande trombeta anuncia José voltando, ou seja, anuncia a segunda vinda de Cristo. Quando se diz, vem José, está se dizendo, vem Cristo. Porque José representa Cristo. E todas as nações se reunirão em Jerusalém. Se encontra isso no livro de Isaías. Isso está em Isaías capítulo 27, versículo 12 ao 13. É onde ele toca essa trombeta e todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria, Deus com ela. Então a noiva virá para estar com o noivo com a noiva, e então o grande milênio. Depois que o mundo inteiro for destruído por poder atômico. E haverá novos céus e um novo mundo, e viverão para sempre. E agora na página 130, versículo 1164, que contém um extrato da mensagem Cisternas Rompidas, também tem aqui a mensagem intitulada Cisternas Rompidas. Aqui está nessa mensagem de cisternas rompidas. E está tudo aqui assinalado. Diz Cisternas Rompidas, página 35, diz: porque a trombeta de Deus é essa última trombeta, a sexta já soou. E essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, somente descansando. Até esse momento, eles estão descansando até esse momento, e nós estamos descansando também até que os mortos em Cristo ressuscitem e nós sejamos transformados. Estamos em descanso espiritual, esperando por essa ressurreição dos mortos em Cristo e essa transformação de nós, os que vivemos. Agora, o que é essa trombeta final? O que é essa sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante? Essa trombeta nos disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que são Moisés e Elias. E nos diz que o sétimo selo é a vinda do Senhor. E nos diz que a sétima trombeta e o sétimo selo é a vinda do Senhor. Este mistério é o maior mistério.
por cuja razão houve silêncio no céu quando foi aberto no capítulo 8, versículo 1 do Apocalipse. É que o Filho do Homem vem com os seus anjos de Jesus em São Mateus capítulo 16, versículo 27. E onde estiver o Filho do Homem manifestado, aí estará os anjos do Filho do Homem com a grande voz de trombeta, e aí estarão também Cristo manifestado, soando essa trombeta de Deus. E a trombeta final, ou trombeta de Deus, ou sétima trombeta, e o sétimo selo é uma só coisa: a vinda do Senhor. E porquanto o Filho do Homem vem com seus anjos, vejam vocês, o cumprimento da vinda de Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia vem, manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E, por isso, a sétima trombeta, que são Moisés e Elias, a sétima trombeta como o sétimo selo é a vinda do Senhor, porque é na vinda do Senhor que vem os anjos, e vem com os anjos, com seus anjos, e com grande voz de trombeta chamando e juntando todos os seus escolhidos. E vimos que o quinto Elias, que é uma das duas oliveiras, o cumprimento dessa promessa é a vinda do Espírito Santo ungindo um homem com esse ministério no último dia. E se encontrarmos o homem onde o Espírito Santo estiver manifestado, ungindo com o ministério de Elias pela quinta ocasião, encontraremos que aí mesmo estará o Espírito Santo ungindo esse homem com o ministério de Moisés pela segunda vez e com o ministério de Jesus pela segunda vez. E por isso, a sétima trombeta e o sétimo selo é uma só coisa: a vinda do Senhor. Para a igreja gentia, a vinda do Senhor é o sétimo selo. E para o povo hebreu, a vinda do Senhor é a sétima trombeta. Vimos este mistério sendo manifestado através da Escritura nos tipos e figuras. Em José, em Moisés, em Elias e em diferentes profetas. E agora vejamos essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, a voz de Deus nos falando neste tempo final por meio do seu anjo mensageiro, a voz do Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro nos falando e nos revelando todas essas coisas que deve acontecer neste último dia aí. De todas as coisas que nos revelará, a maior é o sétimo selo, o mistério do sétimo selo, que é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o mistério da vinda do Senhor com seus anjos. E esse mistério foi refletido, o mistério dessa trombeta final, ou grande voz de trombeta, ou sétima trombeta, foi refletido na festa das trombetas. A festa das trombetas, lá, no meio do povo hebreu, no dia 1º do 7º mês, que atualmente é o ano novo do povo hebreu no calendário civil, e o ano novo do povo hebreu no calendário sagrado é o dia 15 do primeiro mês do mês de Abib ou Nissan.
Agora, nessa festa das trombetas, que se realizava ou se realiza no dia 1º do 7º mês, se comemora o dia em que Deus realizou a criação e terminou a criação. Se comemora esse descanso de Deus quando terminou sua criação. Aí, nesse dia, marca que Deus já terminou sua criação e depois começa o 7º dia. Por isso é o 1º dia do 7º mês que se realiza essa festa ao som de trombeta, uma festa comemorativa e também é uma santa convocação. Essa festa também comemora o dia em que Deus deu ao povo hebreu a lei, onde Deus esteve falando ao profeta Moisés no Monte Sinai. E vejam vocês como São Paulo nos narra o que aconteceu ali. Em sua carta aos Hebreus, capítulo 12, São Paulo nos diz, citando Êxodo capítulo 19, versículo 12 em diante, que foi onde Deus falou a Moisés. Vamos ver. Vamos ler capítulo 12, versículo 18 em diante do livro aos Hebreus, ou carta aos Hebreus de São Paulo, diz: Não tendes chegado ao monte palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram rogaram que não se lhes falasse mais. Essa trombeta é a voz de arcanjo. Essa trombeta é a trombeta final, ou grande voz de trombeta. Agora, tudo foi refletido lá. Agora não estamos no Monte Sinai, mas no Monte de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a mesma voz que falou lá é aqui, e esteve falando de era em era por meio de cada anjo mensageiro, e para o último dia estará falando com essa grande voz de trombeta todas essas coisas que em breve devem acontecer. E ao sonido da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, inscritos nos céus, ou seja, a congregação dos primogênitos de Deus, dos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E este monte é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Jerusalém celestial.
A Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Agora vejam vocês, tudo que nos aproximamos. Agora temos um sangue que fala melhor que o sangue de Abel, que foi derramado, e também que fala melhor que o sangue do cordeiro que Abel sacrificou pelo pecado. Nos aproximamos ao monte de Deus, a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e o seu sangue aspergido lá no propiciatório e na alma de todos nós. Assim como é colocado no lugar santíssimo do templo que está no céu, é colocado no lugar santíssimo da pessoa como indivíduo, que é sua alma. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Agora podemos ver que a voz de Deus no meio da sua igreja, a voz de Cristo no meio da sua igreja por meio dos seus anjos mensageiros, é a voz de onde? Do céu. E quando nos fala que Cristo falará desde o céu, pois Ele está falando desde o céu, de etapa em etapa, de era em era, por meio dos seus mensageiros. E quando nos fala de um trovão, ou dos 7 trovões, ou de uma grande trombeta desde o céu, é a voz de Cristo, a voz do céu, a voz celestial, no meio do Israel celestial, no meio da sua igreja, falando à sua igreja por meio do seu anjo mensageiro no último dia. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Então a sua voz abalou a terra. No Monte Sinai foi comovida a terra, foi abalada a terra. E até Moisés estava tremendo, não somente a terra estava tremendo, mas Moisés também. E o monte estava tremendo também. E o povo hebreu também estava tremendo. E agora, então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Essa mesma voz que abalou a terra no Monte Sinai é a voz que esteve falando, é a voz de Deus que falou a Moisés, e essa mesma voz de Cristo que estará falando de era em era por meio do mensageiro de cada era. E que no último dia estaria falando por meio do seu anjo mensageiro. Essa mesma voz de Cristo no último dia estremecerá não somente a terra, mas os céus também. Ou seja, que estremecerá os céus e a terra. Ora, essa palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Ou seja, que as coisas abaláveis vão ser removidas.
indica a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que fiquem as inabaláveis. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, esse é o reino de Deus. Ao receber Cristo como nosso Salvador e entrar no corpo místico de Cristo ao nascer de novo, entramos no reino de Deus e recebemos o reino. Retenhamos a graça, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Podemos ver que essa mesma voz que esteve no Monte Sinai, onde a trombeta soava e a voz da trombeta continuava soando e soando, e Deus falando ao profeta Moisés, essa voz, essa trombeta e essa voz de Deus falando lá, representa a voz de Cristo falando aqui em seu Monte Santo, que já não é o Monte Sinai lá, mas que é o Monte de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Jerusalém Celestial, o Monte de Sião Celestial. E, vejam vocês, falou lá no Monte Sinai e continuou a trombeta soando ali. Vamos ver. Capítulo 19 de Êxodo. Versículo 15 em diante diz: recordem que Deus disse a Moisés que preparasse o povo para o terceiro dia. Vamos ver desde o versículo 9 em diante. Do capítulo 19 diz: disse o Senhor a Moisés: eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente será morto. Certamente será apedrejado ou flechado. Nenhuma mão tocará nele, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes. Então disse ao povo: estai prontos para o terceiro dia. Não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então levou Moisés o povo para fora do arraial
ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. Vem? Que Deus estremeceu o monte e todo aquele território, o povo hebreu também foi estremecido. E o clamor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz trovejante. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor lhe disse: desce, adverte ao povo que não trespasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Agora podemos ver como, para o terceiro dia, vejam vocês, as pessoas tinham que já estar preparadas. Tiveram todos esses dias anteriores para estarem preparados e ao terceiro dia já tinham que estarem preparados para se encontrarem com seu Deus. Tinham que lavar suas vestimentas, mas como no espiritual, vejam vocês, representa que todos os filhos e filhas de Deus, desde o dia de Pentecoste até aqui, onde veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas crentes em Jesus Cristo, que tinham lavado seus pecados com o sangue de Cristo, receberam o Espírito Santo e assim receberam uma vestimenta limpa, uma nova vestimenta, uma vestimenta da sexta dimensão. E assim encontramos que lavaram suas vestimentas com o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E agora, transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui, que são diante de Deus somente 2 dias. 2 dias diante de Deus, os quais são para os seres humanos 2000 anos, porque um dia diante de Deus, para os seres humanos é como 1000 anos, diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E o profeta Moisés, no Salmo 90 e versículo 4. E agora, para o terceiro dia, que é o último dia, o terceiro dos 3 últimos dias, porque os últimos dias são os 3 últimos milênios, os quais são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E agora, dos 3 últimos dias, do terceiro é o último dia. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no último dia, que é o terceiro dos 3 últimos dias. É o dia em que todos os filhos e filhas de Deus, conforme as profecias, têm que estar prontos para se encontrarem com Cristo em sua segunda vinda, vindo sobre o monte de Sião, o monte de Deus, a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E sobre o monte Sinai veio, sobre o cimo do monte Sinai, lá no tempo de Moisés. E aqui vem sobre o topo do monte de Sião,
sobre o topo da Igreja de Jesus Cristo, que é a era da pedra angular. E assim como Deus chamou a Moisés a subir ao topo do monte Sinai, ele chama Moisés a subir ao monte de Deus, ao topo do monte de Deus. É aí onde são chamados Moisés e também Elias. Recordem que Elias também esteve no monte Sinai, quando foi fugindo de Jezabel, e ali Deus lhe falou. E agora podemos ver onde é que se encontra Moisés no monte de Deus, no monte de Sião. Se encontra no cimo ou topo, que é a era da pedra angular. Porque sobre o topo do monte de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que vem Cristo manifestado no último dia com os seus anjos, ou seja, com Moisés e com Elias. E Moisés tirou o povo para receber a Deus, dar as boas-vindas a Deus, vindo sobre o monte Sinai. E neste tempo final, o Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Elias e de Moisés, chame junto o povo e o tira para receber Cristo em sua segunda vinda sobre o monte de Deus, o monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E sobre que parte do monte Deus desceu lá? Sobre o topo, e aqui, a segunda vinda de Cristo é sobre o topo do monte de Deus, ou seja, na era da pedra angular. Aí é onde Moisés e Elias sobem, porque aí é onde estará o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado, operando os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda ocasião. E aí é onde temos a promessa da manifestação de Jesus Cristo para o último dia em toda sua plenitude. Aí é onde Jesus Cristo, quem falou sobre o Monte Sinai e a terra estremeceu, aí é no topo do monte de Deus, na era da pedra angular, onde Cristo, o anjo do pacto, estará falando e trará esse despertamento espiritual sobre todos os escolhidos de Deus, para serem preparados, para serem transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial, e para depois regressar, depois da grande tribulação, ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É aí na era da pedra angular onde o que vimos no topo do monte Sinai estará se atualizando neste último dia. Agora ele começa a falar na era da pedra angular a todo o seu povo e a nos revelar todas essas coisas que em breve deve acontecer. E continua a bozina soando e continua soando, como aconteceu lá no monte Sinai, onde a trombeta ou bozina continuou soando, diz, e o clamor da bozina ia aumentando cada vez mais. E isso é o que estaremos vendo
no topo do monte de Deus, na era da pedra angular em que a buzina, essa trombeta de Deus, essa grande voz de trombeta, continuará aumentando e aumentando, mais e mais. Essa grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, continuará aumentando e aumentando, nos falando e nos falando mais e mais, até que estremecerá não somente a terra, mas até os céus. Porque a voz de Cristo estará onde? Sobre o monte de Sião, no topo do monte de Sião, falando a Moisés e Moisés falando ao povo. Assim esteve lá e assim é para estar aqui. Tudo isso será atualizado aqui no último dia por meio da manifestação de Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E isso é a trombeta e festa das trombetas. Espiritualmente, no meio da igreja de Jesus Cristo. Isso é o mesmo que acontecerá para o povo hebreu no último dia, sob o som da sétima trombeta, onde se atualizará o do dia 1º do 7º mês, que é o dia do ano novo do calendário civil do povo hebreu. E por isso é que, sob o som dessa trombeta, na festa das trombetas, vejam, na festa das trombetas, soavam as duas trombetas de prata e também soava o chifre, trombeta de chifre, ou shofar, e para o último dia, isso nos fala da grande voz de trombeta com a qual vêm os anjos do Filho do Homem. Aí temos a Moisés e Elias, aí temos as duas trombetas de prata soando, a grande voz de trombeta chamando e juntando todos os escolhidos, porque era com essas trombetas soando que o povo era juntado em uma santa convocação. E se soava também a trombeta de chifre de carneiro para essa santa convocação. Aí temos as duas trombetas de prata, e prata representa redenção. E vejam vocês, como para este tempo final, Deus estará atualizando todas essas coisas que foram mostradas no Monte Sinai e também na festa das trombetas e para o Novo Testamento. Isto foi mostrado no Monte da Transfiguração. Tudo isso é o que corresponde às coisas que hão de acontecer neste tempo final, sendo materializadas conforme as profecias bíblicas. Agora vejam, onde encontramos essa grande voz de trombeta ou trombeta final? A encontramos no Monte Sinai, a encontramos também na festa das trombetas e a encontramos também na festa do ano do jubileu. Essa trombeta de jubileu também é a mesma trombeta e a encontramos em
Isaías capítulo 27, versículo 13. E aí encontramos, sendo falada por Jesus Cristo em São Mateus 24, versículo 31. E aí encontramos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 17. Essa trombeta de Deus. E aí encontramos em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 56, essa trombeta final. Tudo isso antecede a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. É a trombeta para chamar e juntar. Nessa santa convocação, primeiro os escolhidos de Deus, da sua igreja, e depois chamará e juntará a 144 mil hebreus. Nessa santa convocação da festa das trombetas, a qual é uma preparação para o povo hebreu para o dia da expiação. Agora podemos ver este mistério das coisas que para este tempo final estariam acontecendo. O que Deus prometeu para o último dia. Agora vejam como vimos essa trombeta e como vimos que esse dia primeiro do sétimo mês, que é o mês de Tisrei, encontramos que tem um significado mais amplo do que nós podemos imaginar. É o tempo maior e glorioso, o tempo em que nós estamos vivendo. Este é o tempo onde essa trombeta, que é a grande voz de trombeta que João escutou no dia do Senhor, e o dia do Senhor é o sétimo milênio, essa grande voz de trombeta que ele escutou, vejam vocês, onde a encontramos através de toda a Escritura, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. E tudo o que significou em outros tempos, para este tempo final, tudo isso estará concentrado para produzir o chamado e recolhimento de todos os escolhidos na santa convocação deste último dia, de todos os escolhidos de Deus dentre os gentios primeiro e depois dentre os hebreus. E isto é o recolhimento do Israel celestial primeiro e depois o recolhimento do Israel terreno. Essa trombeta final, grande voz de trombeta do último dia, do dia do Senhor, vejam, é a que nos revela todas estas coisas que em breve devem acontecer. E essa trombeta, que é a trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, revelando o mistério da sua segunda vinda com seus anjos. Ao estar revelando esse mistério, o que estará acontecendo? Está soando. Essa sétima trombeta está soando, essa trombeta final. Está soando essa grande voz de trombeta e nos revelando todas essas coisas e, sobretudo, o mistério do sétimo selo e mistério da sétima trombeta, o mistério de Cristo, Moisés e Elias. O mistério da segunda vinda de Cristo com Moisés e Elias. Esse é o maior mistério que
A trombeta final, grande voz de trombeta, a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, revela a sua igreja neste tempo final. E com essa revelação é que são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus e são preparados para serem transformados e levados à casa do nosso Pai Celestial, ao céu. Vejam, assim como para obter o novo corpo espiritual, ou seja, para obter o corpo teofânico, foi necessário ter a revelação da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, para obter o novo corpo físico e eterno. Se requer ter a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Sem a segunda vinda de Cristo, não há ressurreição para os mortos em Cristo, nem transformação para nós, os que vivemos. E é Cristo quem nos fala com essa grande voz de trombeta através do seu anjo mensageiro e nos revela todas essas coisas que devem ser cumpridas neste tempo final, as quais foram prometidas. Ninguém poderá compreender o mistério do sétimo selo e da sétima trombeta, que é o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, exceto aqueles que estarão escutando a voz de Cristo, essa trombeta final, grande voz de trombeta por meio do seu anjo mensageiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. A quem enviou, disse Cristo ao seu anjo mensageiro. Diz que enviou alguém mais? Não diz que enviou alguém mais. Diz que enviou o seu anjo mensageiro. E por meio da voz de Cristo, através do seu anjo mensageiro, que é a grande voz de trombeta ou trombeta final, todos os pregadores e todas as pessoas e todas as igrejas poderão obter o conhecimento do mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos neste tempo final e obter assim o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer conforme a como Deus prometeu para este último dia, para este tempo final. Não há outra forma para poder compreender essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, somente por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo enviado para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque por meio do seu anjo mensageiro, Cristo estará soando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Estará soando a grande voz de trombeta do dia 1º do 7º mês, essa festa das trombetas que se efetuava e que se efetua no meio do povo hebreu. E vejam na forma em que Deus estará convertendo em uma realidade no meio da sua igreja e no meio do povo hebreu. Porque o que é a sétima trombeta para o povo hebreu é o sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, o que é a vinda do Senhor para a igreja gentia sob o sexto selo é a sétima trombeta para o povo hebreu. É a vinda do Senhor com seus anjos na manifestação das duas oliveiras. Na manifestação de Cristo como Rei e Juiz de toda a terra. No dia 1º do 7º mês,
do calendário hebraico civil. Esse dia 1º do 7º mês, que cai no mês de... Vamos ver em que mês. Cai no mês de setembro, por aí. É um tempo muito importante no programa de Deus. A voz da trombeta final, grande voz de trombeta, é a voz do Messias no último dia. A voz de Cristo, nosso Salvador, falando à sua igreja e depois ao povo hebreu por meio do seu anjo mensageiro. Isso é a trombeta final, ou grande voz de trombeta, ou festa das trombetas, do dia 1º do 7º mês do calendário hebraico. Sétimo mês do calendário hebraico, do calendário sagrado ou religioso. No calendário civil, se torna o mês 1º e por isso é o dia do ano novo civil para o povo hebreu. Bom, vimos este mistério do que Deus prometeu para o último dia. Por isso a voz de Cristo fala o juízo divino que vem sobre a raça humana, mas também fala as bênçãos de Deus que vem para a sua igreja e para o povo hebreu neste último dia ou 7º milênio. E também há bênçãos para todas as pessoas e nações que receberão a palavra de Deus correspondente a este tempo final. Isto é, no que Deus prometeu para o último dia. Assim que há grandes bênçãos para cada um de vocês e para mim também. De um momento a outro, vai se fechar a porta da misericórdia, mas antes disso, todos os escolhidos estarão dentro do corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E aí vamos deixar. Na tarde, primeiro Deus, às 3 da tarde estaremos novamente reunidos e estaremos vendo o tema Tempo de despertar a realidade do que Deus está fazendo hoje. E já com o que vimos nessa ocasião, despertamos a realidade de que estamos no tempo onde o do Monte Sinai está sendo atualizado na igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia. Mas ainda há misericórdia, mas de um momento a outro terminará e então já será muito tarde para muitas pessoas. Já daí em diante se cumprirá o que está escrito: quem estiver sujo, seja sujo ainda, ou imundo, seja imundo ainda. Por quê? Porque não se lavaram com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não foram limpos com o sangue de Cristo, porque não quiseram receber a Cristo como seu Salvador. E depois já será muito tarde. Mas o justo, o santo, santifique-se ainda. O que Deus prometeu para o último dia.
Vejam como encontramos, através do Antigo Testamento e Novo Testamento, tudo que Deus prometeu para o último dia. E tudo corresponde à era da pedra angular, que é o topo do monte de Sião, o topo da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que Deus prometeu para o último dia. E aí é onde todos nós subimos para receber Cristo e escutar sua voz neste último dia. Essa grande voz de trombeta. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós, os que vivemos, sejamos transformados e sejamos todos levados à casa do nosso Pai Celestial à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes, telespectadores e também os que estão através da internet. E será até às 3 da tarde, primeiro Deus, em que estaremos novamente reunidos para continuar vendo todo o programa divino e ver assim o tempo em que estamos vivendo e despertar a realidade das coisas que Deus está fazendo neste tempo. Recordem que estamos em um tempo paralelo ao tempo em que Moisés esteve no Sinai, lá com o povo, ao tempo também que Deus já tinha terminado a criação. E ao tempo do monte da transfiguração. E estamos nós vivendo no tempo maior e glorioso de todos os tempos e temos que estar despertos para essa realidade. Isso será na tarde, às 3 da tarde, que estaremos novamente reunidos para ver esse tema. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e continuem tendo uma temporada natalina cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Vocês que estão presentes e também os que estão escutando nessa ocasião. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Novamente conosco, deixo o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Que Deus os abençoe e guarde a todos.